Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo trazendo o debate aí da partida de hoje entre Fortaleza e Fluminense. É o duelo de tricolores, é o duelo do Fernando Diniz contra o Vojvoda. Tem tudo para ser um jogaço. O Fluminense na liderança com 6 pontos, Fortaleza que vem com 4, e se vencer o Fluminense hoje pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro com 7 pontos. Então tem tudo para ser um jogaço esse duelo no Castelão, e os comentaristas estarão debatendo aí sobre isso. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão, do PC e dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. E nesse vídeo, trazendo esse debate aí do duelo de tricolores Fortaleza e Fluminense. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Interessante dessa terceira rodada é Fortaleza e Fluminense, o jogo valendo também liderança, né? Dois times que estão muito bem, Arnaldo. Além de tudo, tem esses rapazes, né? São times que atuam de uma forma ofensiva, tal. Esse jogo promete bastante. Os rapazes são os treinadores, você está dizendo? Fernando Diniz e Juan Pablo Vojvoda, né? E acho que esse é o jogo, tecnicamente, que mais chama atenção na rodada. Claro que tem os dois clássicos, claro que as atenções... Mas para aquele torcedor neutro, vale a pena muito ver esse jogo, porque... Mas existe torcedor neutro? Sim. Hoje o Fluminense não é o time que você, sem ser torcedor, para ver jogar? Paro, como parei para ver já Flamengo. Como era o Flamengo do Jesus, outros times, então. É o Fluminense. Não é nem mais o Flamengo, né, nem mais o Palmeiras, é o Fluminense. Né? É o time que joga, encanta, ganha, encanta. Só ganha, aliás, nos últimos tempos. Mas é um jogo em Fortaleza. O Fluminense optou por jogar com seu time titular no jogo de volta contra o Paysandu, que foi até uma opção que a gente estranhou, achando que fosse poupar um ou outro jogador. Diferentemente do Diniz, o Vojvoda troca muitos jogadores. Mili Portela ensinou a gente, é Vojvoda. Quem ensinou a gente? Mili Portela. Você não lembra dela? Ela falou. Futebol argentino. Não, tudo bem. O Vojvoda gosta de trocar muitos jogadores e o Diniz gosta de manter sempre o mesmo time, né? E eu imagino que a estratégia do Fortaleza seja, de fato, escalar uma equipe que incomode o jogo do Fluminense, que tenha uma marcação mais firme sobre o Ganso e o Arias, que dificulte esse tipo de construção que o Fluminense faz, né? É um jogo de domínio, né? Porque os dois gostam de controlar o jogo. E acho muito interessante. O jogo, de fato, e que pode sacramentar a boa largada dos dois, né? A gente está vendo os gols do Fortaleza contra o Curitiba em Curitiba. O Fortaleza estreou empatando com o Inter em casa e ganhando o Curitiba fora. O Fluminense ganhou as duas. É um jogo, eu pelo menos... não fosse a concorrência de horário, eu acompanharia esse jogo. Certo. Tem vários jogos. Se é que vocês entendem. Aliás, o presidente do Fortaleza publicou um meme hoje. O senhor não é um torcedor neutro. Porque se faz, né? Se comentou, o Corinthians pode tirar, ou poderia tirar a Vojvoda, fazer uma proposta para o Vojvoda. Não poderia. Não poderia? Bom, especulou-se aí nas redes. Tudo, né? Para tudo há um limite. E o presidente do Fortaleza respondeu publicando um meme, que é uma mulher falando não vai não, não vai não, não vai não. Foi isso. E esse trabalho do Vojvoda no Fortaleza é uma das coisas mais legais que aconteceram, na verdade, nos últimos anos no futebol brasileiro, né? Porque ele vai, se firma, consolida, o Fortaleza dá um salto de qualidade, né? Coisa que o Ceará também deu, mas não conseguiu sustentar, e o Fortaleza vai sustentando massa. É muito bacana ver um treinador dizer não para propostas e seguir no Fortaleza, dando esse salto de status no tricolor. É muito difícil isso no Brasil, né? Pela forma como o sistema se impôs aqui, né? Os treinadores brasileiros e outros estrangeiros que andaram participando dessa roda
não tinham muito pudor em sair daqui para lá, porque se vive em cima daquele tiro curto para salvar do rebaixamento, para classificar na Libertadores, enfim. Agora, ele tem um planejamento para a vida dele, para a carreira dele, que ele acha mais importante permanecer no Fortaleza. E acho isso respeitável, louvável, né? E só discutir isso quando tiver o final do contrato dele com o Fortaleza. Pensar um pouquinho no porquê o cara quer ficar no clube, acho que quebra um pouquinho alguns paradigmas do futebol brasileiro, né? Porque o Vojvoda, né, assim que fala certo, ele tem ali, né, tudo para ele. Tá tudo preparado para ele, né? Tudo que ele pede e é possível, o Fortaleza entrega. Então, é diferente dele chegar num outro clube, com um clube que precisa ser campeão brasileiro, ou um clube que está grande, que precisa sair do rebaixamento. Ele já passou, ano passado, um momento dificílimo que o Fortaleza deu conta do recado, né? E ele tem um modelo muito legal de jogo, muito interessante de jogo, né? Mas, para quem gosta, como a Marília, de sofrer menos durante o jogo, é doído, né? Porque o pensamento dele é sempre atacar o adversário, como o time dele vai ganhar do amiguinho atacando o adversário, e não buscando equilíbrio, que é uma coisa que eu prefiro, né? E gosto mais, equilíbrio entre os setores e tal. É o jeito dele. Por isso que eu vejo que esse jogo, ele tem 2 modelos de 2 treinadores. Isso é louvável, tanto pelas 2 diretorias que deram amparo para esse modelo, né? Quanto para o futebol brasileiro, cara. Vai ser um jogo legal. Eu também vou estar meio envolvido com o jogo lá no Allianz Parque. Não vou conseguir ver. Você não é neutro também, Massa? Puxa vida. Não dá, né? Esse não dá tem para conflito ficar de nisso horário, aí, mas é antes legal. ou depois. A Ana Maria, minha Tem mãe... conflito de horário para você que é torcedor de sofá. Se eu tiver na Eu tenho arquibancada, pré-jogo e tal. Ih, tem Só do pré-jogo, tem um monte de ar-condicionado coisa. pode assistir Também um monte estarei de jogo. trabalhando. Mamãe, Ana Maria está assistindo, lá tem panqueca, tá? Ela oferece a todos Aí, depois dona aqui Maria. do G4. Gosto. Ô, Marília, essa decisão Manda aqui, dona Ana Maria, faz favor, eu vou mandar o endereço aí, manda aí uma panqueca. O Diniz botando o time titular para jogar, né? Isso Pensa sempre, tem o River, né? Isso é sempre uma questão num calendário como o brasileiro. Isso aí a gente só vai conseguir falar, como diz o Massa, de vez em quando, para trás mente. Acho que esse foi um grande erro do Diniz no ano passado. Se ele continuar fazendo isso, talvez a gente chegue no final do ano e a gente chegue à mesma conclusão. É claro que a gente está passando por um momento e eu imagino que os departamentos de saúde, NASA, sei lá mais o que tem robótica nos clubes, estejam esperando que na data FIFA de junho eles vão todos descansar, morar dentro de um iglu para recuperar os músculos. Eu não sei o que eles estão planejando. Eu sou otimista, eu acho que eles vão planejar alguma coisa, mas como a gente sabe, não vai acontecer absolutamente nada. Talvez esteja um planejamento para que chegue num ponto no final de maio e esses primeiros dias de junho sejam para se recuperar. Pode ser? Pode. Pode ser que o Fluminense esteja pensando nisso. O elenco do Fluminense é diferente, é maior que do ano passado. Já foi diferente o campeonato estadual. Ele, de fato, pulou rodadas no campeonato estadual com o time titular. Este ano o Fluminense não jogou pré-Libertadores, como havia jogado no ano passado. Então, tinha havido 4 datas a mais nessa altura do campeonato, quando o Fluminense é eliminado da pré-Libertadores, mas ele jogou essas 4 partidas. Então, é uma temporada, teve 60 dias de férias, então também tem um impacto em que os jogadores podem ser mais usados. Eu não acho que o jogador só pode jogar uma vez por semana, não é isso. Mas, para o esquema do Diniz, a repetição ela tem um grande peso. E quando você tem menos jogadores participando, ainda que seja 1 ou 2 sendo mudados e não o time todo, você acostuma os jogadores mais com o jeito que o Fluminense joga. O ano passado, quando ele precisou trocar não dava. Claramente você percebe claramente qual é o desfalque do Fluminense. Percebia claramente qual era o desfalque do Fluminense. Esse jogador está fora do tom. Não é nem bem nem mal, é fora do tom.
E o Fluminense, o ano passado, nunca disputou o Campeonato Brasileiro, nunca, em nenhum momento ele ameaçou. E ele foi eliminado na Copa do Brasil de forma acachapante. Não foi na rodada anterior pelo Fortaleza, mas foi pelo Corinthians de uma forma em que o Fluminense não pode acontecer de novo. Eu acho que isso é o que toda a rodada o Diniz precisa provar. Que ele não é o técnico que fez o que ele fez no ano passado. Que ele não é o técnico que vai entregar um campeonato com 7 pontos à frente. Eu acho que ele é um técnico melhor, é a melhor versão do Diniz, mas ele não tem lastro. Não tem lastro. Ele prova toda quarta e todo domingo que o trabalho dele está sendo sedimentado. Não é estável ainda. Você não pode usar um recorte de 3 meses para dizer que o time é estável. Esse time é capaz de suportar perder lá do River? Na verdade, é o recorde de um mês, né? É desde a final contra o Flamengo, essa estabilidade. Pô, mas um mês no Brasil de estabilidade uma façanha? É um baita mês. São 4 competições, ganhando por 4 competições. Não, mas os últimos times campeões brasileiros, por exemplo, eles foram estáveis. O Atlético de 2021 é o melhor time do ano o ano inteiro. Sim. Ele é eliminado no gol qualificado, mas ele é melhor até o final do ano. O Palmeiras, o ano passado, é um time melhor que os outros o ano inteiro. Tem sido assim o Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o melhor time do campeonato. Tirando o Campeonato de 2020, que é o campeonato pós-surgimento da pandemia, a gente tem tido campeões brasileiros melhores de forma estável. Né? 17, 18, 19, 16, 15, 14, 13. Não é um time foi, tipo, uma arrancada fantástica no segundo turno. Não aconteceu isso, né? Mas acho que o que intriga nessa situação toda desta semana do Fluminense é você vai jogar contra o Paysandu fora de casa depois de ter feito 3-0 em casa. No final de semana você tem o Fortaleza em Fortaleza, na terça-feira você tem o River no Maracanã. O jogo para você preservar seria o jogo com o Paysandu. Ele optou por jogar todo mundo. É verdade que ele substituiu os principais jogadores durante a partida. Agora, Fortaleza, valendo a liderança do campeonato, e River Plate, valendo a liderança da chave, são jogos primordiais que ele vai ter que repetir. Aí ele vai ter que repetir. E o jogo em Fortaleza é aquilo. O gramado é mais pesado, a umidade, o desgaste é grande. Assim como foi o jogo de Belém, mesmo com 3-0. Então, acho que talvez tenha sido um pouco demais essa semana as opções. Vamos ver como é que o time vai render nessas 2 partidas. Assim. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo do Band Esportes. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre essa grande partida entre Fortaleza e Fluminense, partida que acontece hoje no Castelão. Tem tudo para ser um jogaço. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.